trabalhamos o modelo flexneriano, né, ou da medicina científica, o modelo de Dawson, e o modelo da vigilância em saúde. Se vocês forem se lembrar, né, dos diálogos, né, da mãe que leva o filho doente, né, vocês vão conseguir estabelecer uma conexão entre as diferenças desses modelos. E aí, avançando, né, nós estudamos a história das políticas públicas de saúde no Brasil. Vimos, inclusive, que esse modelo flexneriano influenciou aqui o nosso modelo previdenciário, né? Sobretudo com a construção de hospitais, né? Gastos, compras de equipamentos, valorização muito grande, né, de especialistas. Nós trabalhamos isso na década, né, começou essa influência na década de 60, né? Anterior, na década de 60, o que nós tínhamos? O Instituto de Aposentadorias e Pensões, né? Anterior aos IAPs, nós tínhamos os CAPs, né? O primeiro CAP foi criado em 1923, né? As caixas de aposentadorias e pensões, elas foram instituídas, né? Tiveram a gestão entre o empregador e o trabalhador, né? Quem geria os recursos eram eles próprios. Depois, em 33, né, vieram os IAPs, né? As características dos IAPs eram muito semelhantes em relação à gestão, né? Só que o IAP, ele era organizado a partir de categoria profissional, né? No CAP, a organização era por empresa, né? E aí, em 66, foi criado o INPS, né? O que aconteceu no INPS principalmente, Juliana? Aconteceu que o governo federal passou a ser o gestor dos recursos, né, e da contratação dos serviços, né? Então, o governo caiu o salário do trabalhador, o governo, ele descontava da fonte o valor referente à previdência, e ele geria esses recursos, e ele era responsável pela contratação dos serviços. E esses serviços eram, sobretudo privados, né? Foi aí, principalmente, né, com o INPS, foi o boom, né, do modelo flexneriano no Brasil, né? O modelo flexneriano que apareceu pela primeira vez nos Estados Unidos, chegou ao Brasil aqui e acabou influenciando o nosso modelo previdenciário, né? E aí, em 1977, pessoal, foi criado o INAMPS. Por quê? Porque a Previdência vinha enfrentando muitas dificuldades. E o governo federal resolveu separar, né, a saúde da Previdência. Até o INPS, quem contribuía para a Previdência tinha direito a quê? Aposentadorias e pensões, e também tinha direito à assistência à saúde. Com o surgimento do INAMPS, o INAMPS passa a ser o órgão responsável pela saúde, tá? E o INPS assume apenas a função de ser responsável pela previdência, tá? E aí as dificuldades da previdência foram aumentando, né? A saúde também, a previdência foi quebrando, né? O INAMPS, já responsável apenas pela saúde, né, começou a não ter recursos suficientes, porque os hospitais, foi investido muito dinheiro na construção de hospitais privados, né,
Não houve melhora com a separação saúde-previdência, né? A população estava muito insatisfeita, tanto a que contribuía para o INAMPES, para ter assistência à saúde, quanto a população que não contribuía. Né? Então, se instaurou, né, uma insatisfação muito grande, né, que junto com a chegada aí da década de 80, né, virou um momento, né, de contestação da forma como era ofertada a saúde no Brasil. Então, diante de toda essa insatisfação, de todos os problemas, é, 1985 a gente teve as diretas já, né? 1986 nós tivemos, como eu falei na aula passada, a 8ª Conferência Nacional de Saúde, que foi a primeira conferência nacional, né, onde a população pôde participar, né, então grandes reivindicações foram feitas, né, aí da metade para o final da década de 1980, e aí, em 1988, foi promulgada a Constituição, né, do Brasil, e com ela, né, foi criado o SUS. Tá? Então, quando a gente faz, né, esse resgate, né, a gente vai ver, né, acompanha a leitura aqui comigo, né, tensões sociais reivindicando melhoria das condições de saúde, principalmente na década de 80, a população estava muito insatisfeita, tanto a população previdenciária quanto a não previdenciária, principalmente a não previdenciária, né? E se a gente for pontuar, né, alguns aspectos que se estabeleceram no período anterior ao SUS, o que a gente vai perceber? Que o governo federal, a esfera federal, centralizava os recursos e o poder, né, sobre a assistência à saúde. Então, o governo descontava na fonte do trabalhador, ele geria os recursos e ele, né, contratava os serviços. Então, estava tudo centralizado na mão dele. E as ações de saúde eram voltadas para atenção curativa e medicamentosa. Né? Então, a pessoa com problema, né, com dor de dente, né, essencialmente se fazia o quê? Tratamento do dente. Né? Ou prescrevia um medicamento, né? Não se pensava ações de promoção e prevenção de doenças. Né? Além de tudo, né, os serviços eram exclusivos para aqueles que contribuíam. E a população, ela não participava de nada, ela não participava da gestão do sistema. Ah, Juliana, mas hoje a população participa? Participa, né? E a gente vai entender como se dá essa participação da comunidade no SUS, né? Daqui a pouco, né? Mas antes não havia essa participação. A população não tinha voz, né, na gestão, né, da saúde no momento anterior ao SUS, tá? Dúvida, gente? Se vocês tiverem dúvida, vocês já sabem, vocês podem interromper e perguntar, tá? Aqui a gente está sintetizando o contexto, né, antes do SUS, tá? E aí, né, falei para vocês, né, que iniciou na década de 70 o movimento pela reforma sanitária, né, o movimento pela reforma do setor saúde. Na década de 70, né, que estava aquela quebradeira, estava a situação muito ruim, né? A população previdenciária que contribuía para a Previdência também estava ficando desassistida. Não se tinha dinheiro para efetuar o pagamento aos prestadores,
os prestadores começavam a descredenciar esses contribuintes. Falavam assim para o governo federal, eu não vou mais atender esse contribuinte, tá? Então, tudo isso, esse movimento pela reforma, pela mudança aí, né, se juntou ao movimento pela luta, né, ao movimento de luta pela redemocratização, que a gente vivia à época, né, uma ditadura militar, tá? Em 86, como eu falei, né? Nós tivemos a 8ª Conferência Nacional de Saúde, né? Foi a primeira vez que a população pôde participar, foi, né, a conferência, né, foi um marco na história, né, justamente porque pela primeira vez a população pôde participar, né, e o relatório dessa conferência serviu de base para elaboração dos trechos que tratam da saúde na Constituição Federal. Olha que importante. Então, quando a gente fala da Constituição Federal, né, que a saúde é um direito de todos, isso foi discutido e escrito no relatório da 8ª Conferência da Saúde, né, e foi entregue, né, aos governantes, né, ao eixo, né, de governantes federais, né, eixo que eu falo assim, Congresso, né, e, claro, né, principalmente o Congresso, né, que é quem né, Congresso aí, os deputados federais, senadores, que é quem elaboram as leis, né, e aprovam as leis, tá? Então, a gente pode ver, né, que o que foi discutido na 8ª foi concretizado na Constituição em relação à saúde, né? E uma coisa interessante que se foi discutida também na 8ª Conferência foi, né, a importância de se pensar o conceito ampliado de saúde. Quando a gente pensa, né, conceito ampliado, a gente volta o olhar para ações de promoção e prevenção. Por quê, Juliana? Se a gente pega, né, a forma de se pensar saúde, né, anterior, a forma de se construir saúde, digamos assim, né, anterior ao SUS, saúde era ausência de doença, né? Só que a gente sabe muito hoje, né, que, né, a saúde não é só a ausência de doença, né? A saúde não envolve apenas o tratamento, né? Não envolve apenas, como que eu digo, a eliminação, né, do micro-organismo, né, ou a eliminação, né, ou a restauração de uma lesão cariosa, né, não é só isso. Vocês sabem muito bem, né, que a cárie é uma doença, e a lesão de cárie é a manifestação da doença. Então, quando a gente pensa dessa forma, quando a gente restaura a lesão, a gente não está tratando, a gente não está cuidando especificamente da doença cárie, porque a doença cárie, ela é multifatorial, tá? Então, né, não sei se já falei isso para vocês, imagina a catapora, né? Catapora, quem já teve aí, né? A catapora é a doença. E aquela feridinha que dá na pele, que coça, é a manifestação da doença. Então, a cárie é uma doença. E a manifestação da doença cárie é a lesão de cárie. Então, não é para vocês falarem assim, Juliana, meu paciente tem 2 cáries. Está errado. É errado falar assim.
Seu paciente não tem uma cárie, 2 cáries, 3 cáries, não. Seu paciente tem 2 lesões de cárie. Tem uma lesão de cárie. Tá? Por quê? Porque seu paciente tem a doença cárie. E se você for prestar um atendimento, seu paciente tem 4 lesões de cárie, e você for lá, lindamente, fazer as 4 restaurações das lesões de cárie, você tratou a doença? Você tratou parcialmente a doença. Né? Porque a doença, o tratamento da doença cárie não envolve só a restauração de lesão. Envolve o quê? A efetivação também de ações de promoção e prevenção, tá? Aí sim, você está, né, tratando a doença cárie. Se você só restaurar, você está, né, tratando parcialmente a doença, tá? Então, não adianta pensar a saúde como a ausência de doença. Não adianta pensar que eu, selando uma lesão cariosa, eu vou estar, né, curando, devolvendo a saúde do indivíduo. Né? Por quê, Juliana? Porque a gente tem que pensar o conceito ampliado que envolve ações de promoção, proteção e recuperação da saúde. Tá? Então, fique muito claro, né? Vocês estão no 7º período, né? Eu sempre bato nessa tecla, vocês já devem ter me ouvido falar, mas eu vejo muita gente falando errado, né? O paciente não tem 2 cáries. Isso, quando eu ouço, né, nossa, eu tenho vontade de infartar. Meu paciente tem 2 lesões de cárie, porque a cárie é uma doença, tá? É uma doença. Né? Então, vamos começar, né? Vocês estão para formar, e o semestre que vem, né? Começar a usar o conceito adequado, né? Certo? Dúvida? E aí, né, no próprio relatório da 8ª Conferência Nacional de Saúde, né, se insere a conceituação da perspectiva da saúde de uma forma ampliada. Juliana, da onde que surgiu? Isso é novo, né? Da onde que surgiu esse conceito ampliado de saúde? Esse conceito ampliado de saúde surge lá em 1948. No, né, 1948, se vocês forem relembrarem, né, 1945 terminou a Segunda Guerra Mundial. Né? A Segunda Guerra Mundial se estendeu aí por 6 anos. E a Europa, né, e outros países não europeus estavam destruídos pela guerra. Então, né, esses países estavam em reconstrução. E era necessário, né, as pessoas com grandes problemas, né, os locais físicos, né, moradias destruídas, as pessoas com muitos problemas, né, de saúde, inclui aí, né, não só a perspectiva física, mas também a perspectiva mental, né, o trauma, as famílias perderam muitos entes. Então, a OMS, em 1948, né, nesse período de pós-guerra, com vários países devastados, né, introduziu esse conceito. Né? E é um conceito muito interessante. O que fala? Que a saúde, em seu sentido mais abrangente, a saúde é resultante das condições de alimentação, habitação, educação, renda, meio ambiente, trabalho, transporte, emprego, lazer. Né? Juliana, mas, gente, isso é quase impossível, vocês poderiam me perguntar. E eu concordo com vocês. Né? Eu concordo, né? É quase uma utopia. Né? A gente pensar, né, que o indivíduo ter saúde envolve tantas questões.
Mas é verdade. Vou dar um exemplo que a gente vê todo dia, né? E muitos passam por isso. Uma pessoa que, por exemplo, mora numa cidade, vamos lá, na Baixada, vai trabalhar no centro do Rio. A pessoa acorda 5 horas, 4 horas da manhã, né? Sai de casa às 5 horas, pega o trem, pega o ônibus, né? Demora 2 horas para chegar no trabalho. Trabalha 8, isso, né? Trabalha 8 horas. Sai do trabalho, 5, 6 horas da tarde. Né? Vai fazer o caminho de volta. Né? Pega ônibus, pega trem, por vezes, né? Pega ônibus de novo para chegar até perto de casa. Chega em casa 9, 10 horas da noite. Aí a pessoa vai fazer o quê? Muitas vezes vai cuidar do filho, vai cuidar da casa, né? Vai dormir o quê? Meia-noite, para acordar no outro dia, 5 horas da manhã, né? E vira. Que a pessoa pode não ter nenhum problema fisiopatológico, né? Nenhum problema biológico, né? Mas imagina a situação dela. Será que essa situação, esse meio, né, essas condições que ela vive, será que isso promove um bem-estar social? Né? Então, o bem-estar social é importante, né, quando se pensa em saúde. Quando a pessoa não tem condição, não tem alimento, né, não tem um mínimo, né, não tem casa, a gente está vendo, né, as enchentes, muitas pessoas, né, ficando sem lugar para morar, e o que é pior, muitas pessoas perdendo, né, familiares por deslizamento. Um caso emblemático lá, que aconteceu, esqueci o nome da cidade, que a família perdeu uma criança de 2 anos por deslizamento de terra. Ah, Juliana, mas essas pessoas aí invadiram locais, né, que não são para habitação. Tá, né? Mas então, onde tem cadê uma política pública que permita a habitação? Aqui, a habitação, uma habitação adequada, né? Então, é muito complicado, né? Então, de fato, é um conceito quase utópico. Mas por que se estabelece, por que se pensa a saúde assim? De uma forma bastante complexa. Porque se a gente pensar a saúde apenas como ausência de doença, é uma coisa que a gente pode até um dia alcançar. E isso daqui, esse conceito ampliado, ele impele, né, ele quase que obriga um movimento, né, contínuo, né, para que se tenha sempre esse pensamento. Né? Então, a gente vai pensar esse conceito ampliado para a gente sempre estar em movimento, tentando sempre procurar, estar sempre procurando alcançar isso. Né? Aqui, muito no Brasil, a gente, né, está muito longe disso, né? Muito longe mesmo. Né? De fato, conseguir pensar esse conceito ampliado de saúde, né? Mas o que se procura? Sempre estar trabalhando para o alcance, né, da saúde, nessa perspectiva, né, ampliar, tá? Dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? Tranquilo, gente. Tá bom. Vocês não estão dormindo, não, né? Não. Beleza. Tá bom. E aí, né? Vocês riem, vocês falam não, kkk, vocês vão ver, né? Olha, eu quero que se um de vocês virar professor ou professora, e um dia vocês tiverem que estar online, vocês vão lembrar de mim, tá?
Vocês vão lembrar de mim. Então, pessoal, em 1988, nós tivemos a promulgação da Carta Magna, né, da Constituição Federal do Brasil, que é a nossa Constituição em vigor, que é conhecida como Constituição Cidadã. Por quê? Né? Porque muito, né, muito do que está contemplado na Constituição, né, emergiu de uma demanda populacional. Então, a Constituição, né, ele é o fundamento legal do SUS. Né? A partir da Constituição, o SUS é implantado. Né? Percebam bem a conceituação, que vocês vão me ouvir falar muito disso. Né? E pode ser que na prova também, né? Pode ser não, na prova eu sempre vou usar essas terminologias, podem ser que vocês confundam. Né? Implantação é o quê? Criação. Percebam que é diferente de implementação. Então, implantação e implementação. Implantação é criação. E implementação é operacionalização, é colocar em prática. Né? Então, a Constituição, ela implantou o SUS, ela criou, tá? Mas é muito diferente, né? Você não basta criar o SUS, você tem que mostrar, né, como deve acontecer essa implementação. Certo? Então, você tem que mostrar como colocar o SUS em prática, como operacionalizar o SUS. Mesmo porque, né, Juliana, então, por que a Constituição, ela implanta o SUS, ela cria o SUS? Se você for pegar os trechos da Constituição que trata da saúde, ela vai do artigo 191 ao 200. Então, dá meia folha de Constituição. Né? É muito pouquinho, isso não é suficiente para mostrar como colocar o SUS em prática. Né? Então, ela é o fundamento legal do SUS, né? Ela estabelece o SUS. E ela, né, a Constituição, vai apresentar alguns princípios e diretrizes que são importantes, né? E que devem caracterizar o SUS, tá? Mas o SUS, né, para ele ser implementado, né, foi necessário o quê? O estabelecimento de uma legislação infraconstitucional, uma legislação que veio depois da Constituição. Certo? Dúvida? Não. Então, artigo 196, né? Saúde é um direito de todos, um dever do Estado. Todo mundo já ouviu isso daqui. Todo mundo já ouviu, tá? Na mídia, né? Seja na televisão, né? Na rede social, lendo um jornal, já ouviram isso, né? E o que acontece? Mostrei para vocês a carteirinha do INPS, né? Que tinha lá, que está atrelado, né? O nome da empresa. Falei até que foi minha aluna que trouxe, né? E permitiu que eu usasse em sala, uma ex-aluna, né? E hoje, o que a gente tem? Né? O SUS, né? Que a partir da Constituição, né? Do artigo 196, a saúde é um direito de todos. Então, hoje, né? Todo mundo tem direito ao acesso à saúde. Tá? E aí tem o Cartão Nacional da Saúde, né? Esse cartãozinho bonitinho aqui, verde, né? Hoje já parou de fazer ele assim, né? Poucas pessoas têm, né? Esse cartão, parece um cartãozinho, é um cartão duro mesmo, né? Parece um cartão de banco. Né? Muitos têm o xeroxzinho, né? Que encaderna, né? Que encaderna não, que plastifica, né? Tem no celular,
né? A gente tem um aplicativo do Conect SUS, né? Quem tomou a vacina da Covid, por exemplo, quem está se vacinando, a parte da criação do Conect SUS, está lá a relação cartão digital, de vacinação digital, né? E está lá também, você vai ver que tem abrir a carteirinha do SUS, né? Hoje a gente tem um número do SUS, né, só para identificação, né? Então, hoje todo mundo tem essa carteirinha, né? Seja esse cartãozinho bonitinho, né? Igual o cartão de banco, seja um xerox plastificado, seja no aplicativo, tá? Então, todo mundo tem direito ao acesso ao SUS. Ah, Juliana, todo mundo tem direito, mas não é isso que a gente vê, né? Então, por exemplo, a pessoa, ela precisa, é muito comum a gente ver a pessoa que precisa de um remédio e o SUS não tem, né? Ou a pessoa que precisa de uma cirurgia e o SUS não dá, né? A pessoa fica esperando, né? A pessoa não consegue o medicamento. Só que o que acontece? A pessoa, ela entra na justiça, ela judicializa essa questão. E aí, na hora do juiz proferir a sentença, o juiz vai olhar o quê? Ele vai se fundamentar para definir sua sentença a partir do aspecto legal, é óbvio. E ele vai olhar o quê? A Constituição. Saúde é um direito de todos, dever do Estado. Opa, é um direito desta pessoa ter acesso ao medicamento. E o juiz profere a sentença a favor do paciente. E o Estado, né, o Estado, o governo federal, o governo estadual, o município, tem que o quê? Fornecer esse medicamento para a pessoa. Tá? Então, né, o ideal, né, é o que a gente sempre discute, né? O ideal é que o SUS consiga o quê? É, atender todas as pessoas de acordo com suas necessidades, sem precisar judicializar, né? Mas aí a gente tem muito que caminhar, né? Porque a gente sabe que muitas vezes o SUS não consegue atender a todas essas demandas, né? E a gente fez uma pequena discussão, né? E talvez, né? Talvez não, eu acho que o principal motivo, né, é o quê? O subfinanciamento do SUS. Né? O SUS recebe menos dinheiro do que ele precisa para atender as demandas da população, tá? Então, tem muito que melhorar ainda, tá? Então, o que é o SUS, Juliana? O SUS é uma política de Estado, o que é diferente de uma política de governo, né? É uma política de Estado, é uma política forte, né? É uma política estabelecida, né? Diga, Alice. Tem pessoas querendo entrar e não conseguem ainda. Tá bom, então eu vou reiniciar aqui, tá? Né? O SUS é uma política de Estado. Tem o quê? Materialização legal, né? Tá bom, Vitor. Tem uma materialização legal, né? Diferente do quê? De uma política de governo. Uma política de governo por exemplo, é uma determinada política, né? Entre o governo, ele cria essa política. Né? Sai governo, vem outro e modifica, ou vem outro e acaba com essa política. Né? Um grande exemplo de política de governo, né, são os mais médicos. Né? O governo anterior modificou a configuração de como era. Né? Aí esse governo de agora fez uma nova configuração. Né? Então, muda. Né? Ou a política acaba, não é uma política forte, né? Com uma base estabelecida mediante leis, né? Mediante a Constituição, fundamento constitucional. Tá? Então, o SUS é uma política de Estado, é uma política forte. Né? Então, foi uma materialização de uma decisão adotada pelo Congresso em 88, na chamada Constituição Cidadã, de se considerar a saúde como direito de cidadania e um dever do Estado. Falei para vocês, né, colocarem no Google lá, né,
promulgação da Constituição Federal, né, em 1988, que vai aparecer, né, os deputados, enfim, né, Ulisses Guimarães, né, levantando a Constituição, eu declaro, né, promulgada a Constituição do Brasil, é uma imagem muito bonita, né, muito bonita mesmo, né. E nossa Constituição, imagino, né, é uma Constituição muito maravilhosa, né, que traz muitos direitos à população, tá? Muitos mesmo, tá? E o que é o SUS, Juliana? Vamos trazer uma outra forma de pensar o SUS, né? Aí o SUS, né, ele é o conjunto de ações e serviços públicos de saúde. Como assim ações e serviços, Juliana? Serviços é fácil da gente pensar, né? A gente consegue, por exemplo, serviço no posto de saúde, no PSF, na UPA, na policlínica, no centro de especialidades odontológicas, nos hospitais, né? Mas o SUS não é só serviços, né, em relação à assistência ofertada. O SUS vai muito mais além disso, né? Ações, né, de vigilância epidemiológica, de vigilância sanitária, né, controle de bens e serviços, né? Então, falei para vocês, né, quando a gente vai, fiz a pergunta, né, quantos que usavam o SUS? A maioria das pessoas falou que já usaram o SUS, né? Mas as pessoas, as pessoas que falam assim, não usei o SUS, né? Quando você se vacina, ou quando você se vacinou, quando era pequeno, né, seus pais, né, seus responsáveis te levaram para tomar a vacina, né, você usou o SUS. Juliana, tá bom, eu usei o SUS quando eu vacinei, mas eu nunca uso. Eu uso eventualmente. Não é verdade isso. A gente usa o SUS todo dia, tá? Todo dia, porque quando a gente vai na padaria, né, a gente está consumindo um produto, né, num estabelecimento que foi fiscalizado pela Vigilância Sanitária do SUS, tá? Então, isso é um exemplo, tá? Quando a gente, por exemplo, toma, né, um determinado medicamento, uma determinada vacina, além da gente estar usando o SUS, né, em relação ao posto que está sendo distribuído, que está distribuindo a vacina, essa vacina, muitas vezes, ela foi produzida por uma instituição, né, que conta com o apoio financeiro do SUS. Por exemplo, Fiocruz. Tá? Quando a gente compra, né, um medicamento genérico, né, essa possibilidade da gente ter um medicamento genérico foi estabelecida, né, acho que na década de 90, né, por uma medida tomada, né, pelo ministro da Saúde, tá? Que é o gestor do SUS. Tá? Então, né, o SUS ele traz muito impacto positivo na nossa vida, muito. Né? Mas a gente tem uma percepção, né, maior, né, de serviços não ofertados pelo SUS, porque, né, muitas vezes o que é mais mediatizado são as coisas ruins. Né? E claro que tem que ser mediatizado, claro que tem que mostrar no jornal, né? Tem que ser denunciado, porque a intenção é o quê? Que se melhore, tem que mostrar, né? A população tem que denunciar essas ações, né? Mas também o SUS tem muita coisa boa, tá? Muita mesmo. Tá. Então, é o conjunto de ações e serviços públicos de saúde prestados por órgãos e instituições públicas, federais, estaduais e municipais. Tá? Certo. Então, por exemplo, aqui no Rio, nós temos muitos hospitais federais. Rio de Janeiro é o estado onde mais tem no hospital federal, tá?
Nós temos os hospitais estaduais, a UPA é um serviço do Estado, né? Nós temos hospitais municipais e os postos de saúde, PSF, né? São serviços municipais, tá? Cada serviço vai ter um tipo de gestão, ou uma gestão federal, estadual, municipal, tá? Certo? Por exemplo, né, os hospitais federais aqui no município do Rio, né, eles têm uma gestão do governo federal, né? Dúvida, tranquilo? Então, quando a gente pensa nessa definição aqui, o que a gente pode incluir, né? Parte eu já adiantei, né? A gente vai ver atividades, né, destinadas ao indivíduo, à coletividade, ações voltadas para promoção, prevenção, diagnóstico, tratamento e reabilitação, serviços de âmbito ambulatorial, hospitalar, unidades de diagnóstico, né, atendimento domiciliar, tá? Juliana, domiciliar, sim, né? A gente vai entender isso. Ações de distintas complexidades e custos, por exemplo, desde a aplicação da vacina até cirurgia cardiovascular, transplante, tá? Que são procedimentos muito caros, né? Muito caros. Intervenções ambientais, olha lá, né? Então, vigilância ambiental, vigilância sanitária, né, que vai se preocupar aí com a produção, circulação de bens e serviços, controle de vetores e hospedeiros, aí que se dá aí por meio da vigilância epidemiológica, é extremamente importante, né? Então, por exemplo, quando, né, no início da pandemia da Covid, né, a vigilância epidemiológica foi extremamente importante, né, para a gente ter o controle, né, da propagação da doença, como a doença se distribuía, né? Houve, né, o pensamento de como prevenir, né, a vigilância epidemiológica propôs medidas de controle da doença do Covid. Então, é extremamente importante. Olha só, também no SUS tem instituições voltadas para o controle da qualidade, pesquisa, produção de insumos. Nós temos aí a Fiocruz, né? Nós temos aí Farmanguinhos, nós temos muitas instituições, tá? Como que chama? O Butantan recebe recursos do SUS, tá? Butantan ele é estadual, né? Ele é uma instituição estadual, mas recebe recursos do SUS, tá? O INCA, tá? Como instituição de pesquisa, né? Produção de insumos, medicamentos, sangue, hemoderivados, né? Equipamentos para a saúde, né? Então, o SUS, ele vai se preocupar, né, com tudo que envolve a saúde, tá? Então, aí no SUS, a gente vai ter essa legislação básica. Qual é a legislação básica do SUS? Constituição de 88, que vai aí dos artigos 190 ao 200. Quem quiser dar uma lida, é muito curtinho, tá? Alguns artigos eu vou apresentar aqui para vocês, né? E nós temos também, né, vai se apresentar como legislação do SUS, nós temos as leis orgânicas da saúde, que vão regulamentar o SUS, né? E nós temos nós temos normas que mostram como colocar o SUS em prática, tá? Juliana, a gente vai precisar decorar a lei, não é bem assim, gente, tá? A gente vai trabalhar, talvez não hoje as leis, tá? Mas porque um motivo de falar mal da disciplina, né? Que tem que decorar lei, não é nada disso, vocês vão ver que é tudo mentira, tá? E, ó, vou falar para vocês uma coisa.
Se vocês pegam, por exemplo, a lei orgânica 8.080, 8.142, né, e que cai qualquer concurso que vocês forem prestar, vai cair essas leis orgânicas aqui, tá? Vocês podem pegar o conteúdo programático do concurso, que vai ter lá essas leis. Aí, se você pega a lei, né? Vai no Google e digita o número da lei e o ano. Você vai ver que a lei ela é extensa. A gente não vai trabalhar toda a lei. A gente vai trabalhar, eu vou mostrar para vocês alguns tópicos importantes que traz a lei. Vocês vão ver que é pouquinha coisa, tá? Nossa, é muito pouco, tá? Mas em concurso público, vai ter que ver tudo, né? Vai ter que ver tudo. Então, vamos embora lá. Depois eu volto a apresentar esse slide para vocês em um outro momento mais para frente. Então, o SUS, né? O SUS, ele tem seus princípios, diretrizes, né? Para todos os estados, que valem para todos os estados, para todos os municípios, tá? Então, o SUS, ele não vai ser um serviço, uma instituição. Ele é um sistema que significa um conjunto de unidades, de serviços e ações que interagem para o fim comum, que é o quê? A saúde da população, né? Então, né, isso é importante vocês saberem, né? O SUS, ele não é um serviço específico, ele é o conjunto de unidades de saúde, de ações, né, que vão interagir com o fim comum, tá? Que está, tá bom, é isso. Então, o SUS, né, ele vai ter uma gestão única em cada esfera de governo. Então, nós temos, na esfera municipal, nós temos o secretário municipal de saúde, na esfera estadual, o secretário estadual de saúde, e na esfera federal, o ministro da saúde, né? O que significa dizer gestão única, Juliana? Que cada esfera de governo, quais são as esferas de governo, Juliana? Municipal, estadual e federal, tá? Que cada esfera de governo vai ter o quê? Uma autonomia relativa. O que isso significa? Então, vamos lá. O SUS, né, ele vai ter os mesmos princípios, diretrizes, né, as leis, né, orgânicas, as normas, são iguais, são utilizadas para todas as esferas. São orientadoras para todas as esferas. Então, todo mundo, né, tem que aplicar isso. Só que cada esfera vai possuir o quê? Uma autonomia, uma certa autonomia, uma autonomia relativa para a elaboração de suas políticas. Por exemplo, né, o Rio de Janeiro é o estado onde se tem maior prevalência de tuberculose no Brasil todo. Então, se for de interesse da administração pública do estado, né, o estado ele vai ter uma autonomia relativa, uma certa autonomia, para elaborar uma política de prevenção e controle da tuberculose aqui no Rio de Janeiro. Por quê? Porque é de interesse do estado, né? É uma doença de interesse do estado. Entenderam? Então, apesar de ter os mesmos diretrizes, princípios, as leis valerem, né, para todo mundo tem que ter esse pensamento, os estados vão ter, os municípios vão ter essa autonomia, né, para enfrentar problemas de saúde que são de interesse mais local, tá? Claro que é um problema de saúde que vai estar afetando, mas vai estar afetando localmente. Então, o governo municipal, estadual, pode, né, se utilizar dessa autonomia, né, para estar intervindo de forma mais local na sua região. Tá? Isso é importante, porque a gente sabe, né,
os municípios, os estados, eles têm problemas diferentes, né? O Brasil, né, é um país de dimensão continental, né, muito grande. Então, se você pega de norte a sul, a extensão territorial é gigantesca, né? E dentro dessa distância, aí também vão se estabelecendo problemas diferentes, né? Certo? Tranquilo. Tá bom. Vocês querem dar um tempinho? Eu não sei porque online vocês podem levar, né? Vamos trabalhar um pouquinho? A Constituição, no seu artigo 196. O que fala o artigo 196 da Constituição? A saúde é um direito de todos e dever do Estado. Esse trecho parece um mantra, né, que a gente sempre ouve falar. Garantido mediante políticas públicas sociais e econômicas que visem a redução do risco da doença e de outros agravos, e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Então, vamos lá, vamos esmiuçar, né? Primeira parte, todo mundo tem direito, à saúde, né? E a saúde vai ser garantida mediante políticas sociais e econômicas, né? Ou seja, políticas para promoção, prevenção, políticas que vão instituir o quê? Né? Os recursos necessários para as ações de saúde, né? E essas políticas sociais e econômicas que visem o quê? A redução do risco de doenças. Né? Então, olha a operacionalização do risco, né? Como, né? Olha a influência do modelo de vigilância em saúde. Então, a ideia é o quê? Reduzir o risco do adoecimento, reduzir a vulnerabilidade do adoecimento, né? O que envolve o quê? Ações de promoção, prevenção, né? Tá? E vai aí agregar, né, ações de promoção, proteção e recuperação da saúde. Né? E aí, o que é interessante? Tá? O que traz esse artigo 196? Deixa eu ir para cá. Esse artigo 196, ele traz aspectos interessantes, tá? Em relação aos princípios do SUS, tá? Os princípios do SUS, né? Ou princípios doutrinários do SUS, quais são eles? Universalidade, integralidade e equidade. Tá? Juliana, de onde surgiram esses princípios? Esses princípios surgiram, eles aparecem na Constituição. Ai, Juliana, não vi nada escrito. A única coisa que eu vi escrito foi universalidade. Né? Tá aqui. Vamos copiar aqui, colar? Aqui. Então, tá aqui. Esses são os princípios do SUS. Né? Então, a universalidade, né? Acesso universal. Todos têm direito ao acesso, né? Ao acesso às ações de saúde. Então, universalidade significa isso. Ações e serviços de promoção, proteção e recuperação. A integralidade, o que é integralidade? É o acesso a ações de promoção, proteção e recuperação. A integralidade é ação, né? Ações integrais de saúde. Então, aparece na Constituição. Juliane, e equidade? E equidade, Juliana, cadê equidade que eu não estou vendo escrita essa palavra na Constituição? Então, vamos lá. Né? O que a gente tem aqui? A gente tem a palavra, né, acesso, né, igualitário.
Então, o acesso é igual para todo mundo, seja rico ou seja pobre, né? Independente da cor, do gênero, da orientação sexual, de qualquer coisa, todo mundo tem o mesmo direito ao acesso ao SUS. Diga, Carol. Quando aparece questão de concurso, falando sobre o estrangeiro veio passar um tempo no Brasil, aí ele precisou de um serviço do SUS, entra em equidade ou universalidade? Entra em universalidade ou igualdade? Qual é o conceito? Porque eu vi uma questão que era nesse sentido, para a gente marcar. Universalidade. Tá? É interessante, né, que um estrangeiro, por exemplo, a gente vai, faz uma viagem internacional, a gente paga um seguro, né? Claro que a pessoa, quando vem de fora, ela pode pagar um seguro, né? Mas se ela sofre um acidente, se ela fica doente, ela procura o SUS. E ela não tem que pagar nada por isso. Porque a pessoa está em território nacional, ela vai ter acesso universal. Né? É como, né, quando a gente estava na fronteira da Venezuela, né, quando as pessoas fugindo, né, do regime venezuelano, né, elas vêm para o Brasil, elas atravessam a fronteira, elas utilizam o SUS. Né? E aí é que estava, né, a questão, a discussão que se envolvia, porque o quê? Era necessário, como era um número muito grande de pessoas, era necessário o quê? Um aporte maior de serviços para prestar o quê? Continuar prestando assistência, né? E ações para a população brasileira que vivia na fronteira e também para o acolhimento dessas pessoas que cruzaram a fronteira, né? Pessoas o quê? Né? Que, enfim, né? Enfim, que tem, pelo fato de estar no Brasil, também tem esse direito, tá? E é muito comum, né? Às vezes a gente está conversando, né, com uma pessoa de fora, ou a gente está vendo um vídeo, né? As pessoas que vêm de fora para o Brasil, que vêm de fora para o Brasil, principalmente pessoas que moram nos Estados Unidos, eles ficam assim, impressionados com o SUS. Né? Porque lá, né, a pessoa ela só vai, né, procurar assistência quando de fato ela está precisando muito. Por quê? Se a pessoa não tem um plano de saúde, ela vai pagar muito caro mesmo, né? Certo? E Juliana, onde entra a igualdade? A igualdade não está aqui, né? A igualdade não se apresenta como um princípio do SUS. Olha que interessante. Está na Constituição. O que acontece? O SUS, a palavra universal, quando fala, todo mundo tem direito a usar o SUS, ao acesso universal e de forma igual. Né? A perspectiva da universalidade, né, ela agrega um pouco dessa perspectiva da igualdade. Né? Porque a pessoa, independente de qualquer coisa, né, seja a pessoa um milionário, né, ou a pessoa de baixa renda, ela tem direito de forma igual a procurar o SUS. Tá? Então, a pessoa precisa tomar vacina, a pessoa que mora num território de baixa renda e uma pessoa que mora num território, né, que a população, né, um local muito caro, por exemplo, né, a pessoa mora, sei lá, né, no bairro mais caro de Niterói, ela vai ter direito, elas vão ter direitos iguais de tomar vacina. Iguais. Precisa de um transplante, né? Calma lá, né?
calma lá, transplante. Transplante, todo mundo tem direito. Só que o que vai entrar dentro dessa perspectiva da igualdade? A gravidade do quadro. Então, a pessoa que está no estado mais grave, que tem mais risco de morte, ela vai ser priorizada na fila do transplante. Seja ela rica ou seja ela pobre, tá? Isso é um conceito, né, que a gente pode pensar, a gente pode começar a fazer essa transição, né, para esse pensamento do que é da aplicabilidade da igualdade para a aplicabilidade da equidade. Se você chega da emergência para ser atendida, tem lá uma pessoa com dor de garganta e uma outra pessoa, né, com aumento da frequência cardíaca, hipertensão alterada, a pressão arterial alterada, muito alta, né? Pessoa com sudorese, né? Que vai desmaiar. Quem que tem prioridade para ser atendido? A pessoa que está com sintomas e sinais de gravidade, que tem risco de morte, né? Então, o que entra aí para ponderar determinadas questões importantes nessa perspectiva da igualdade? A equidade. Ai, Juliana, ainda não entendi, né? Então, vamos lá? Vamos... Deixa eu voltar aqui, senão só assim. Volta. Vamos entender, depois eu volto. O que é essa equidade, Juliana? É isso daqui. A equidade, ela não aparece na Constituição, mas ela vem para quê? Para corrigir, né? Ou não para corrigir, para esclarecer, né, os rumos de determinadas situações. Por isso que ela é um princípio do SUS. Então, se em determinadas situações, como essa daqui, eu tratasse todo mundo de forma igual, olha só o que aconteceria, né? Aqui tem pessoas, né, tentando assistir a um jogo de futebol. Se eu oferecesse as mesmas oportunidades, as mesmas condições para essas pessoas, né? Olha só, a pessoa mais alta, né, no caso com um adulto, né? Olha só, ele estaria super, ele teria umas super condições, né? Ele teria uma pessoa super privilegiada, né? Ele assistiria o jogo com folga. Olha a criança aqui, ou um adulto baixinho, estaria aqui na pontinha do pé, né, para assistir ao jogo. E a pessoa, né, o deficiente, a pessoa que vive com deficiência física, né, olha só, em cadeira de roda, poxa vida, não ia mudar nada na situação dela. Então, a equidade, ela vai entrar, né, para permitir, né, para promover a justiça social. Olha só, né, a pessoa mais alta, ela não precisa de um caixote, né? Essa pessoa que é mais baixinha, uma criança, ela vai utilizar o quê? Os dois caixotes. E o que, de fato, essa outra pessoa precisa é de uma rampa para ter acesso, né? Para conseguir visualizar o jogo. Isso é equidade. Então, a equidade, ela vem corrigir, né, algumas falhas que a igualdade poderia promover. Entenderam? Olha que interessante, tá? Certo? Então, vamos voltar lá para cima. A equidade é um conceito muito bacana, tá? Muito bacana mesmo, né?
Então, né? Então, entendemos aqui, né? Bacana, Mariana, né? Então, né? Isso cai, já que, acho que quem que perguntou do concurso, né? Acho que foi a Nicole, isso cai em concurso, meu Deus do céu, né? É batata cair em concurso, né? Então, a gente explicou o artigo 196, né? A gente viu que no artigo 196 vai aparecer princípios do SUS, né? Aparece a universalidade, a integralidade, né? E a equidade, como um outro princípio do SUS, vem para corrigir algumas distorções que a igualdade poderia promover, tá? Olha que bacana. Sem dúvida nenhuma, né? O atendimento deve ser igual para todo mundo, seja rico, seja pobre, isso não tem nem discussão, tá? Mas em algumas situações, né, a gente precisa operar a equidade para tentar ofertar a justiça social. Vamos lá. Artigo 198. Né? O que diz o artigo 198? As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada. O que é interessante? Né? O artigo 198, ele traz o quê? Duas diretrizes do SUS. Vocês têm que tomar cuidado, né, com o seguinte aspecto. Guardem isso para vocês não confundirem na prova e não confundirem no concurso, porque concurso gosta de usar essa terminologia. Nós temos o quê? Princípios doutrinários do SUS. Ou simplesmente princípios. Quais são? Universalidade, equidade, meu Deus, universalidade e integralidade. Esses são princípios doutrinários ou simplesmente princípios do SUS. E nós temos os princípios organizativos ou simplesmente diretrizes. Acho que está até escrito aqui. Né? Nós temos diretrizes políticas ou só diretrizes. Nós temos diretrizes, aí ele vai usar vários nomes. Diretrizes políticas ou diretrizes organizativas ou diretrizes operacionais ou princípios organizativos ou princípios operacionais. Tá? Certo? Ficou confuso? Quer que eu repita? Tá, então, tranquilo. Quais são essas diretrizes, né? Ou esses princípios organizativos? Descentralização, regionalização, hierarquização e participação social. Ah, Juliana, de fato, né? No artigo 198, o que a gente vai ter? Né? Olha aqui o que vai entrar. Regionalização e hierarquização. Tá? Então, o que é isso? Deixa eu ver aqui. O que é uma rede, né? Por que, Juliana? Que as ações, os serviços públicos de saúde vão integrar uma rede regionalizada e hierarquizada. O que isso significa? Deixa eu vir para cá, deixa eu ver se eu coloquei isso aqui, né? Primeiro, o que é regionalização e hierarquização? Depois eu volto para explicar os outros princípios e diretrizes, tá? Quando a gente fala em regionalização, que os serviços devem ser organizados de forma regionalizada, a primeira questão é o quê? Que é necessário definir regiões geográficas de saúde. Tá? E cada região, né, deve ter o quê? Uma autossuficiência de ações e serviços. Então, o que significa isso, Juliana?
o estado do Rio de Janeiro, né? As ações e serviços vão se definir, né, vão se estabelecer, aliás, de forma regionalizada, ou seja, em regiões de saúde. Então, quais são as regiões de saúde do estado do Rio de Janeiro? São essas daqui. Cada região vai ter uma corzita, né? Então, essa cor lilás é a região Metro 1, né? É a região metropolitana 1. Essa região marronzinha é a região metropolitana 2, tá? Que inclui quem? Niterói, São Gonçalo, tá? Maricá, Rio Bonito. Então, olha só, a região azulzinha, né? É a região noroeste, tá? Cada uma dessas regiões aqui são regiões de saúde, tá? Cada região dessa, ela foi estabelecida, né, a partir do estabelecimento dessa regionalização que vai entrar onde? Na Constituição. Então, cada região, a regionalização, né, ela se estabelece a partir da definição de regiões geográficas mesmo, né? E cada uma dessas regiões, elas têm que ter o quê? Autossuficiência, né? Autossuficiência de quê? Né? De a máxima autossuficiência possível para conseguir resolver os problemas de saúde da população, tá? Certo, a gente vai voltar a falar disso, tá? De forma mais pormenorizada. Então, né, quando a gente fala, né, que, cadê? O artigo 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada, né? Rede regionalizada é o quê? Uma rede definida a partir de regiões de saúde. Então, nós temos a Metro 1, a Metro 2, a região noroeste, né? E, Juliana, o que é hierarquizada, essa rede regionalizada? Né? De fato, né? Guardo hierarquizada aqui. Vamos lá para o mapinha. Cadê? Aqui. Né? Então, vai ser constituído em uma rede regionalizada. Olha o tamanhozão dessa rede aqui, rosinha, né? É a região serrana, né? Todo mundo gosta, para sentir o friozinho no inverno, né? Ok. Ah, Juliana, a perspectiva regionalização, entendi perfeitamente. Mas o que é hierarquização, Juliana? O que é essa rede hierarquizada? Vamos lá? Deixa eu ver se tem aqui. Aqui. Os serviços, né, eles vão ser organizados em níveis de complexidade tecnológica. Quando a gente fala na palavra hierarquização, o que a gente vai lembrar? Qual que é uma figura que a gente lembra quando a gente fala em hierarquização? Esquece de regionalização. Isso. O que nos vem à cabeça quando a gente fala em hierarquia? Uma figura geométrica, um triângulo. Nossa, Juliana. Linhas retas, perfeitas, ângulos também perfeitos. Então, com a acordo do artigo 198, serviços e ações serão organizadas em uma rede regionalizada, que a gente já viu no mapa, né? E serão organizados de forma hierarquizada. Então, o que significa essa hierarquização? Essa hierarquização se dá de acordo com a densidade tecnológica. Guarda isso. O que é densidade tecnológica, Juliana? Vamos lá. Nessa pirâmide, a gente vai ter o quê? A disposição do serviço.
que estão presentes aonde? Na rede. Tá? Então, quais são esses serviços, Juliana? Vamos colocar lá. Quais são os serviços que a gente encontra? Por exemplo, o PSF, que é muito conhecido de vocês, né? PSF, posto de saúde, ele vai estar onde? Né? Vamos pensar em hierarquizar os serviços e ações. Ele vai estar presente aqui na base da pirâmide, de triângulo. Então, vamos colocar aqui PS. Presta atenção, porque todo ano cai em prova e todo ano tem gente que erra isso, tá? É impressionante. Então, presta atenção. A gente já entendeu a perspectiva da regionalização. Então, Juliana, os serviços vão estar dispostos em uma rede regionalizada, que a gente já entendeu na perspectiva do mapazinho, né? E os serviços vão estar dispostos, né, através também, né, em uma perspectiva da hierarquização. Que é essa hierarquização? Então, vamos lá, presta atenção. Se a gente for pensar a figura geométrica, né, é um triângulo. Para a gente hierarquizar qualquer coisa, a gente vai pensar num triângulo. Né? Então, se a gente for hierarquizar esses serviços e ações que estão presentes na rede, né, nessa rede, a gente vai colocar o quê? O PSF na base da pirâmide. Tá? E aqui no topo da pirâmide, a gente coloca quem? O hospital. Por quê, Juliana? Porque o PSF, ele possui menos complexidade que o hospital? Tá certo isso? Tá errado. Tá? É aí que você justamente é. Né? Tem que estar atento a isso. A gente faz essa hierarquização de acordo com a densidade tecnológica, tá? Então, o que isso significa? O hospital, ele tem uma maior complexidade, mas uma maior complexidade em relação à densidade tecnológica. Por quê, Juliana? Porque o hospital tem equipamentos, tem especialistas. Quando a gente fala em densidade tecnológica, são tecnologias com densidade que a gente consegue pegar, são equipamentos. Tem o tomógrafo, tem equipamentos, né, para cirurgia, né, o aparato, a luz, né? Então, o hospital apresenta uma maior complexidade em relação à densidade tecnológica. Tá. Agora, se eu falar assim, Juliano, o PSF está na base da pirâmide porque ele é menos complexo, está errado. Ele pode possuir uma menor complexidade em relação à densidade tecnológica. Porque você não vai encontrar tomógrafo do PSF. Mas o atendimento no PSF possui alta complexidade. Não alta complexidade, repito, em relação à densidade tecnológica. Mas possui sim alta complexidade. Por quê? Né? O que acontece? PSF, o processo de trabalho no PSF é extremamente complexo, porque envolve o quê? Né? O acolhimento, né? Envolve o trabalho diretamente com a população no território. Então, envolve enfrentamento de doenças, né? Locais, né? É um trabalho essencialmente relacional, de busca ativa.
Quem disse que isso é menos complexo que o trabalho executado no hospital, que o trabalho de um especialista? Né? A gente não pode dizer. Cada trabalho tem a sua importância para a saúde da pessoa. Né? Então, quando a gente fala em hierarquização, colocando o PSF na base e o hospital no topo, nós estamos falando de uma hierarquização feita, né, a partir da classificação da densidade tecnológica. Certo? Então, nessa lógica, quem ficaria aqui no meio? Serviços que apresentam, né, que estão na metade do caminho, né, que apresenta alguns equipamentos, né, como, por exemplo, a UPA, essa unidade de pronto atendimento, vai ter o que? Capacidade, né, para atender alguma urgência, né, uma capacidade de internação, alguns exames, tá? Também entra, por exemplo, o CEL, né, que é o Centro de Especialidades Odontológicas. Por quê? Porque a gente vai ter lá, né, os especialistas, nós vamos ter os equipamentos necessários para fazer endodontia, né, para remover o quê? O terceiro molar incluso, para atender o quê? Paciente especial. Certo? Entenderam isso? Tá claro? A pirâmide, né? A Mariana tinha falado. Entenderam, gente? Então, tá bom. Né? Então, tem como errar na prova, tá? Porque a gente está esmiuçando, primeiro, né, os artigos da Constituição. Agora vai ficar tudo mais fácil, né? Então, olha só o que traz o artigo 198, né? As ações de serviços públicos vão integrar uma rede regionalizada e hierarquizada de acordo com a densidade tecnológica. Cada serviço, é importante que a gente tenha vários serviços, né, com várias densidades tecnológicas, tá? E vai se construir um sistema único, certo? Olha que bacana, né? Então, aqui a gente trabalhou, né, os artigos 198 e 196 da Constituição, tá? Então, o objetivo do SUS é promover saúde, proteger e recuperar a saúde, tá? De que forma? Através de uma rede regionalizada e hierarquizada de serviços, né? Quais serviços, Juliana, a gente vai encontrar no SUS? Serviços públicos, né? Serviços federais, estaduais e municipais e serviços privados. Juliana, como assim serviço privado no SUS? Esses serviços privados vão, né, atuar em caráter complementar. Juliana explica. Imagina vocês, né, que eu sou secretária municipal de saúde de Pirapoquinha da Serra. Pirapoquinha da Serra é uma cidade muito pequenininha, né, que tem 20 mil habitantes, né, uma cidade muito pequenininha mesmo. Né, no meu município, eu vou ter o quê? 2 unidades de PSF, eu vou ter né, as 2 unidades de PSF vão ter dentista, vai ter médico, vai ter enfermeiro, agente comunitário. Né? Eu vou ter uma UPA para emergência, né? Para emergência, né? Não vou ter nenhum hospital, né? Se meu paciente precisar de um atendimento hospitalar, eu vou mandar ele lá para a capital, né? Ou para o meu município vizinho. Por quê? Porque a gente parte da perspectiva da regionalização. Né? Então, a gente tem divisões de saúde. Se o pessoal de Pirapoquinha da Serra precisa de um atendimento hospitalar, eu vou encaminhar ele para o município que tem esse serviço e que está na minha região de saúde. Vamos voltar a falar disso, tá?
Primeiro a gente está explicando essa participação do setor privado. Vamos lá. E no meu município tem alguns serviços, né, privados, um laboratório de análise clínica, de imagem, né? Ok. O que acontece? Eu não tenho um serviço público, né, que oferece tomografia. Não tenho. Então, se meu paciente precisar de uma tomografia, eu vou ter que encaminhar ele, né, para um município que está localizado na minha região, né, para ele poder fazer a tomografia. Só que, né, é um município um pouco mais distante, né, tem 100 quilômetros de distância. Eu vou ter, né, o que eu tenho que considerar nesse percurso? Eu considero o desgaste do meu paciente, 100 quilômetros, ida e volta, né? Vai provocar um certo sofrimento no meu paciente, às vezes é um paciente debilitado, é um idoso, que precisa fazer uma tomografia de face, né? Além do sofrimento do meu paciente, do desgaste físico, emocional, eu vou ter os custos, né? O motorista, o transporte. Então, os custos, não só custo financeiro, tá? Mas principalmente o sofrimento do paciente, né? O desgaste do paciente. O que acontece? Eu tenho no meu município um centro de imagem, um centro de diagnóstico por imagem, só que ele é privado. Então, o que eu posso fazer? Eu vou chegar para esse centro de imagem e falar assim, ó, eu quero contratar seus serviços, né? Eu quero que você oferte serviço para a população do SUS, para as pessoas, né, do SUS, que precisam de atendimento do SUS. Aí o que vai acontecer? O gestor, a Juliana, secretária municipal de Pirapoquinha da Serra, vai fazer um contrato com o proprietário desse centro de diagnóstico. E aí, né, o que vai acontecer? Eu vou o quê? Contratar tantos exames de tomografia para a população atendida pelo SUS. E é claro, né, esse pagamento vai ser feito de acordo com os valores da tabela SUS. Vocês já devem ter ouvido falar da tabela SUS, que é muito falada por aí, né? Certo? Então, olha que interessante, é muito mais interessante para o gestor municipal e para a própria população, né, a atuação desse serviço privado em caráter complementar do que você mandar o seu paciente lá para o município vizinho para ele fazer a tomografia. Tá? Olha que bacana. Certo? Tá claro isso? Tá bom, né? Então, bora lá, né? A gente já está acabando, né? Agora, é só revisar, né? Porque a gente já discutiu tudo, olha que beleza. Princípios do SUS, ou princípios doutrinários do SUS. Temos quais? Universalidade, integralidade, equidade, né? Vamos lá? O que é a universalidade? É a garantia de atenção à saúde por parte do sistema a todo e qualquer cidadão, sem qualquer discriminação, mesmo para o estrangeiro que esteja aqui no Brasil, tá? É muito bacana, né? O indivíduo, né? Saúde é um direito fundamental, pessoal. É um direito fundamental básico. Sem saúde a gente não faz nada, né? Então, né, é uma perspectiva maravilhosa, né? Não tem como você comercializar a saúde, né? É importante a gente ter um sistema de saúde universal, né? Que vai oferecer saúde para todo mundo, sem qualquer discriminação, seja rico, seja pobre, seja qualquer fator que caracteriza a pessoa. Isso não vai interferir no seu atendimento no SUS. Isso é muito maravilhoso, né? Vamos lá. Né? Integralidade. Outro princípio doutrinário do SUS. O que é? É o acesso, né,
as ações de promoção até as ações de recuperação. Então, a integralidade se refere a quê? A ações integrais, né? Promoção, prevenção, tratamento e reabilitação. E a integralidade, ela vem incorporar o conceito ampliado de saúde que a gente discutiu no começo, né? Juliana, lembra para mim o que é promoção e prevenção, né? Prevenção é mais fácil. Prevenção é uma ação contra uma doença específica. Então, é uma ação específica contra uma determinada doença. Quando a gente está tomando a vacina da Covid, nós estamos prevenindo contra a Covid. Quando nós fazemos a aplicação tópica de flúor, nós estamos prevenindo contra a doença cárie. Então, são medidas de prevenção. Então, prevenção é uma medida específica contra uma determinada doença. Certo? E promoção, Juliana? Promoção é uma ação inespecífica. Inespecífica. Então, por exemplo, a alimentação saudável é uma medida de promoção da saúde. Ela é inespecífica. Por quê, Juliana? Porque ela vai, né, atuar favorecendo a saúde geral do indivíduo. Então, uma alimentação saudável previne contra a doença cárie, né? Uma alimentação saudável, né? A gente sabe que um dos fatores determinantes para a doença cárie é uma alimentação, uma dieta cariogênica. Então, uma alimentação saudável vai ajudar, né, na prevenção da doença cárie, vai ajudar na prevenção da diabetes, da hipertensão, né, doenças cardiovasculares, né, vai evitar vários problemas de saúde. Então, a alimentação saudável é um exemplo de promoção de saúde. Então, promoção de saúde, repito, né, são ações inespecíficas. Elas não vão atuar especificamente uma doença. Elas vão atuar em várias doenças, né? Vão ajudar a prevenir várias doenças e a alimentação é o clássico. Por isso que a integralidade, que vai abranger todas essas ações, promoção, prevenção, até recuperação, ela vai incorporar o conceito ampliado de saúde, que a gente viu que é muita coisa, né? Que envolve o quê? Vários aspectos, tá? Certo? Dúvida. Interessante, né? A gente vai percebendo, claro, quando vocês conseguem acompanhar, por isso que eu estou falando. Se tiver dúvida, interromper a aula, eu repito, pergunta. Se vocês estiverem conseguindo acompanhar, vocês vão ver que está tudo alinhavado, né? As coisas começam a fazer sentido, né? Começam a fazer sentido, né? Isso é muito importante. Por isso que eu falo, né? Juliana, eu vou trabalhar no meu consultório privado, né? Eu comprei meu, né? Mas mesmo assim, pessoal, né? É importante saber como profissional de saúde, como cidadão também, né? É importante a gente conhecer o sistema público de saúde do nosso país, tá? E aí, revisando também, né? Equidade é assegurar ações de serviço de todos os níveis de acordo com a complexidade de cada caso. Então, se atua de acordo com cada necessidade. E aí vem o quê? O exemplo do banquinho, né? Ou da rampa, né? Para a pessoa, né, que precisa usar a cadeira de rodas. Então, a equidade é um tratamento desigual para situações desiguais. Aqui a gente está vendo o quê? Uma situação completamente desigual. Então, né, a gente vai ofertar o quê? Um tratamento desigual. Uma pessoa precisa da rampa, a outra precisa dos 2 banquinhos e a outra não precisa de nada, né? A finalidade da equidade é o quê? Alcançar a justiça social, tá? Alcançar a justiça social, né? E aí a gente vai ter inúmeras políticas que promovem a equidade. Não só a saúde, tá? Inúmeras políticas que a gente vê promover a equidade. Por exemplo, agora eu vou, não sei se é o FIES, é o financiamento educacional,
o FIES, né, a própria política, né, de vagas específicas para populações específicas, como, por exemplo, um concurso público na universidade, né, vagas para pessoas negras, índios, né, pessoas com necessidades especiais, né, são políticas de equidade que são extremamente importantes para alcançar o quê? A justiça social, né? Então, a pessoa, por exemplo, que não teria condição de pagar uma universidade, né? Você operacionalizando o conceito da equidade, você está alcançando, promovendo, buscando a justiça social, permitindo que aquela pessoa tenha oportunidade de estudar. Então, a equidade, né, é muito bacana, né? Ela pode ser aplicada em várias políticas sociais, não só na saúde, tá? Bacana, né? E para finalizar, não vou falar das diretrizes hoje não, tá? Semana que vem, apesar de já ter adiantado um pouquinho da regionalização e